Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me do dia 18 de junho. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 5. O que está acontecendo aqui é que o profeta Alma ele está ensinando uma doutrina chamada pré-ordenação. Não confunda com predestinação. Tá bom? A doutrina da predestinação ela é falsa, porque dessa maneira uma pessoa seria predestinada ao sucesso e ter a vida eterna e voltar a viver com Deus, e outro seria predestinado ali ao fracasso nessa vida e perder a sua salvação. E isso vai de contra, né, o plano do nosso Pai Celestial, que nos concede o arbítrio, o direito que nós temos de escolher. Então, nossas ações, né, de escolhermos o bem e o mal, de escolhermos guardar os mandamentos, servir ao próximo, que determina para onde nós vamos. Tá bom? Então, essa doutrina de predestinado ela é falsa. O que a alma está ensinando aqui é sobre a doutrina da pré-ordenação. O que ensina essa doutrina? Ela ensina que Deus ele chamou algumas pessoas para servir em alguns chamados aqui na Terra, ter uma responsabilidade específica e ajudar as outras pessoas. Por exemplo, Deus ele precisava de profetas aqui na Terra, apóstolos, bispo, presidente da Sociedade de Socorro, presidente das moças. Então, todos esses chamados, eles foram feitos antes da pessoa nascer. Foram preparados ali para receber esse chamado, tá bom? Então, aqui no Guia de Estudo das Escrituras, explica um pouquinho melhor sobre isso. Aqui é chamado sobre eleição, ou chamado de eleição. Diz assim: baseando-se na dignidade pré-mortal, Deus escolheu os que seriam descendência de Abraão, a casa de Israel, e se tornaria o povo do convênio. Todavia, mesmo os eleitos deveriam ser chamados e escolhidos nesta vida, para que se alcance a salvação. Ser chamado por Deus é receber uma designação ou um convite dele, ou dos líderes devidamente autorizados de sua igreja, para servi-lo de uma forma particular. Observe que aqui diz, né, que ainda que Deus ele tenha chamado a pessoa pré-ordenado antes de nascer, ainda assim aqui na Terra essa pessoa também tem que exercer o seu arbítrio para escolher aceitar, né, esse chamado que Deus ele fez. Tem um exemplo aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Então aqui Deus diz o seguinte a Jeremias: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, Deus ele fala que conhecia Jeremias antes de Jeremias nascer. Da onde, né? Do mesmo lugar da onde nós viemos. Deus ele nos conhecia antes de nós nascermos. E ele disse para Jeremias que antes que ele nascesse, antes que ele saísse da mãe dele, ele já havia sido santificado, né, para ser profeta ali entre as nações. Então ele está falando que Jeremias ele foi pré-ordenado. Mas mesmo assim, quando Jeremias nasceu, o Senhor se revela ali a ele e faz o convite chamando ele para ser um profeta do Senhor. E ele aceita esse convite, né? Ele aceita essa ordenação e ele é chamado como profeta. Bom, para melhor explicar aqui sobre essa doutrina da pré-ordenação, eu vou ler aqui Alma capítulo 13, do versículo 3 ao 5, que é a escritura designada. Diz assim: Este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolher o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercido uma fé muito grande, são chamados com a santa vocação, sim, com aquela santa vocação que lhe foi preparada, com a santa redenção preparatória, de conformidade com ela. E assim foram chamados para esse santo chamado por causa de sua fé, enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza de seu coração e cegueira de sua mente. Portanto, se não tivesse sido por isso, poderiam ter recebido tão grande privilégio quanto os seus irmãos. Ou, em resumo, no princípio achavam-se na mesma posição que seus irmãos. Assim, esse santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo, para aqueles que não endurecessem o coração
por meio da expiação do Filho unigênito que foi preparado. Vou explicar um pouquinho melhor esses 3 versículos aqui, tá bom? O que Alma tá ensinando. Ele ensina que antes de nós nascermos, nós fomos chamados por Deus, tá bom? Segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus ele conhece a nossa capacidade, ele conhecia a nossa capacidade e ele fez esses chamados para nós ali de acordo com a nossa capacidade. E aí, esse chamado que foi feito lá, também ele respeitou o arbítrio, tá bom? Deus ele fez o convite lá para algumas pessoas exercer alguns chamados aqui na Terra, ter algumas responsabilidades específicas, e a pessoa tinha o direito ali de escolher aceitar aquele chamado ou não. Assim como nós nascemos aqui na Terra, também chamados são feitos ali por meio do bispo, por meio do Senhor, e a pessoa tem o direito de aceitar ou não esse chamado, né? A pessoa é chamada por meio de sua fé, né? Se ela exerce uma fé em Deus, ou agora se ela rejeita, né, ela endurece o coração, acaba que ela se desvia nesse caminho do Senhor e acaba nem sendo chamada, tá bom? E aqui no versículo 5, ele faz um resumo sobre essa pré-ordenação, tá bom? Antes ele fala aqui que aqueles que endurecem o coração, né, eles perdem, né, esse privilégio, é um privilégio servir ao Senhor. E aqui no 5 ele diz o seguinte: ou em resumo, no princípio achavam-se na mesma posição. Quando ele diz aqui que todos lá no céu se achavam na mesma posição, significa na posição de escolher, tá bom? Porque a capacidade de cada um é diferente. Assim como aqui na Terra as pessoas têm dons e capacidades diferentes, lá no céu também era assim, né? Existia espíritos mais nobres, né? Que eram mais inteligentes do que outros. E Deus escolheu ali de acordo com a capacidade da pessoa para exercer alguns chamados aqui na Terra, tá bom? Bom, o meu presidente de missão, ele fez uma brincadeira um pouquinho brincando sobre esses versículos aqui, tá bom? Ele pegou e disse assim, ó, lá na existência pré-mortal, né, e o Senhor Deus falou assim: em 2001 eu vou precisar de tantos mil missionários, né, para pregar o evangelho às pessoas. E não vai ser fácil não, porque o povo vai querer mais a vida do mundo, né? Muitos vão ser rejeitados, você vai andar bastante na missão. E aí ele pegou e fez a proposta lá do chão: quem se voluntaria aqui para servir uma missão, né? Lá, aí eu fui um dos que levantou a mão, né? Ele falou, ó, os que não levantou a mão, nasceu lá no dilúvio lá, né? Acabou nascendo no dilúvio lá. Então ele fez essa brincadeira aqui. Mas, mesmo que uma pessoa tenha sido pré-ordenada a ser um missionário de tempo integral lá na existência, né, pré-mortal, quando chegamos aqui na Terra, nós temos ainda esse privilégio, né, de escolher, né, de aceitar fazer uma missão de tempo integral ou realmente não cumprir a palavra que nós demos lá ao Pai Celestial, algo que nós já tínhamos sido pré-ordenado a fazer aqui na Terra. Bom, então eu deixo essa mensagem, espero que possa ter explicado um pouquinho melhor aí sobre essa doutrina da pré-ordenação. Deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.